estar aqui para conduzir o estudo dessa noite. Então vamos, né? Sempre a gente traz um coração assim, muita gratidão por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para aprender um pouco mais, né, sobre o Evangelho e principalmente trazendo esse espírito da verdade, né, que é o espírito auxiliador, consolador, né, que vem trazer clarezas nos ensinos de Jesus. Lembremos sempre da nossa querida Sala 1, vamos dizer assim, local onde armazenamos toda a energia positiva, amorosa, construtiva, que nós vamos acumulando em nosso cantinho pelos trabalhos, pelas boas vibrações, pelos bons pensamentos, né? E aproveitamos aqui um pouquinho para aumentar essa energia, né, do amor e do trabalho. E para que a gente possa levá-la assim com bastante carinho, com bastante amor, vamos orar juntos a oração que o nosso mestre nos ensinou, que diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem, pelo que eu estou informado, o Alexandre já estudou a lição do livro Espírito da Verdade, né? Deus te abençoe. Já fez a leitura corrida do Evangelho, né? E acho que estudou o item que é mencionado, né? Acho que é o item 16, a indulgência, né? Na semana passada. Então, hoje a gente inicia com o estudo, né? Item a item, né? No miudinho, do Evangelho. Estou correto? É isso mesmo, Antônio. Oi. Certinho. É isso mesmo. Então, estou no caminho certo. Então, vamos lá. Tá certinho. Nós estamos com a mensagem do nosso querido Hilário Silva, né? Silva. Não sei se vocês já leram alguns livros dele. Ele é um espírito muito, assim, que conta histórias com certa, como é que eu vou dizer assim, com certa alegria, né? Ele brinca com as ideias e torna a coisa, assim, bastante divertida as leituras dele. Nesse caso, não é muito divertido, que a senhora levou uma bela de uma pedrada na cabeça, né? Então, a história, só revivendo um pouquinho, para a gente se situar no contexto, né? É a história de uma senhora espírita, né? Dá o nome dela, né? Lá da cidade de São Mateus, e ela vai numa cidade vizinha levar as crianças, ela cuidava das crianças, né? E, e ela é muito mal recebida nessa cidade vizinha, né? O pessoal vai, a critica, e ela é até apedrejada, né? Muito aos moldes de Paulo de Tarso, né? E ela leva a pedrada, e mesmo assim ela continua protegendo as crianças, não vai cuidar da ferida na hora e tal, mas continua com o trabalho, os espíritas da cidade a amparam, né? E, em certo momento, chega uma senhora lá desesperada, pedindo pelo filho, o filho estava com meningite, pedindo o auxílio dela, e ela vai lá, né? Cuida dele com carinho, consegue curá-lo, e o rapaz reconhece, né? Eu peguei o finalzinho, né, da conversa para a gente lembrar, que é o ponto, vamos dizer assim, o ponto-chave, a conclusão, né? Esse rapaz, depois que está curado, vê toda a dedicação dela, ele percebe a bobagem que ele fez e pergunta à senhora se ela o perdoava, né? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho.
Então, ela não fez alarde, não falou nada, ela só se dirige ao rapaz: Deus te abençoe, meu filho. É o verdadeiro exemplo da indulgência, como Jesus nos ensinou, né? Dentro do contexto da caridade. Quer dizer, aceitar a pessoa do jeito que é. Né? E se você tem a oportunidade de acudi-la, né, faça isso, né? Mas aí o Hilário Silva coloca, né? Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita, e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho, Hilário Silva. Então é muito interessante, né, que é uma história bastante de uma violência, né, muito estilo de Paulo de Tarso, né, nas suas caminhadas aí durante a passagem dele na Terra, mas a atitude dela também foi muito dentro daquilo que Paulo ensinava, né? Então foi muito, muito rico essa. Eu achei muito interessante essa abordagem, né? E a escolha desse espírito para falar sobre esse item, né? Muito legal. Então agora nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estamos estudando o capítulo 10, né? E ele aborda, né, a questão do perdão. Então, é um capítulo assim que nós vamos ficar especialistas em perdoar, com certeza, depois que a gente estudar esse capítulo, né? Para quem não estudou ele no miudinho, vamos aproveitar agora, vamos estudar. Então, o primeiro item que nós vamos estudar chama Perdoai para que Deus vos perdoe, que é o item 1 a 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliação com adversários, se der tempo, a gente entra nesse ponto, né? O sacrifício mais agradável a Deus, e aí vai, o arqueiro e a trave no olho, né? Assuntos que a gente comenta muito, né? A gente é danada para ver o arqueiro no olho da pessoa com uma baita trave no olho, né? Arqueiro é um cisquinho, viu, gente? É nadinha no olho. A trave é um ciscão, vamos dizer assim, né? Algo grande, né? Não julgueis para não ser de julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa é a passagem da mulher adúltera, né? Uma passagem muito estudada no Evangelho, muito importante, onde Jesus fala assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a turma lá deu um choque, né? A gente chama choque psicológico, né? Chamou o espírito das pessoas. E a turma foi se retirando devagarzinho, né? Começando dos mais velhos, que tiveram mais chance de errar, né? Muito interessante também. Aí nós entramos nas instruções dos espíritos, né? Que vai tratar do perdão das ofensas, e vai tratar da indulgência, que é o nosso assunto, é o item 16. É o assunto, vamos dizer, o ponto focal dessa mensagem que nós acabamos de comentar agora, né? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? São questões muito importantes, né? Ainda mais nós que sempre comentamos: evite de falar mal dos outros, né? Não fale mal. Né? Não brigue com ninguém. Não brigue com ninguém. De uma maneira bem simples. Então é isso que nós vamos estar abordando nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acho um dos capítulos riquíssimos, né, para que a gente vá se ajustando, né, na nossa caminhada aqui na Terra. Muito bem, então vamos começar aqui. Perdoai para que Deus vos perdoe. O que vem na minha mente é aquele momento que Jesus está na cruz, todo machucado, todo lascado, no meio de dois realmente meliantes, né? O bom ladrão e o ladrão que ainda não caiu a ficha, né? Mas diante de todo esse cenário, depois de receber a esponja com vinagre, depois de ver a mãe ali ao pé da cruz, sendo consolado por João, se vê todo sozinho, né? Seus discípulos, ó, com medo, picaram a mula, né? Como a gente diz lá em Minas. Ele olha para o céu e pede ao Pai: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E realmente,
quem viveu naquela época não sabia realmente que estavam ali crucificando o governador do planeta Terra, né? Quem construiu essa casa, essa morada. Muito interessante. Então, eu lembrei desse momento, né? E ela é baseada em algumas passagens de Mateus, né? Vamos lê-las. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia, né, pessoal? Só um minutinho, gente. O telefone resolveu gritar. Está em São Mateus, né, no capítulo 5, versículo 7, que é o Sermão da Montanha. Né? Esse capítulo 5 ele é dedicado, o capítulo 5, ele é dedicado ao Sermão da Montanha, não o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Né? Se perdoardes aos homens as falhas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Só lembrando, gente, pecado é erro, né? Quando a gente erra o alvo, quando a gente se perde, né? Então, pecado é a perda do caminho da casa do Pai. É quando a gente, por egoísmo, por orgulho, nós perdemos o rumo. E qual é o rumo, qual é o norte que a doutrina espírita nos traz? Que é fora da caridade, como Jesus a entendia, né? Não há salvação. Inclusive, foi o tema hoje também, foi no domingo, né, de certa forma, e foi o tema hoje na segunda-feira. Né? O Cláudio foi falar exatamente sobre isso. Eu não fiquei para assistir, mas vi vamos dizer assim, o tema que ele ia abordar. Né? Muito interessante. Isso também está em São Mateus, né, capítulo 6, nos versículos 15, 14 e 15. Muito rico também, né? Continuando, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Lembro muito quando eu leio isso aqui, do Pai Tomé nos orientando, ele fala assim, é conversando que a gente se entende, né? Agora, olha o cuidado, né, que Jesus tinha, vai conversar sós com ele. Quando a gente tem um problema, uma dificuldade, principalmente casal, é muito importante a gente não discutir na frente dos filhos. Porque as pessoas têm muita dificuldade de voltar atrás. Quando a gente está sós, discutindo um assunto com a pessoa, e a gente vê que a gente está errado e tudo, fica mais fácil da gente recuar. Mas quando tem testemunhas que não estão necessariamente envolvidas no assunto, a gente começa a ter mais dificuldade de compreender o outro lado, se colocar no lado do outro irmão. Então a gente tem que ficar muito atento. Então esse conselho ele é muito positivo, né? Então muitas vezes assim a gente no convívio não tem esse cuidado e tem discussões às vezes difíceis na frente dos filhos, além de trazer sofrimento para eles, né? A gente acaba também por orgulho e tudo, não voltando atrás, aí a coisa não toma um bom caminho, né? Se a gente vai a sós, conversa, procura entender o outro lado, se colocar do outro lado, né? A gente tem mais chance de se corrigir, né? Então, achei muito interessante, sempre me chama muita atenção, né, essa passagem. Então, aproximando dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoai até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em São Mateus, no capítulo 23, versículos 15, 21 e 22. Estou lembrando aqui uma história que o Chico contou. Tinha uma senhora que convivia com ele lá em Uberaba, né, acho que é Recanto da Prece, né?
E já há muitos anos e tal, e ela tinha um relacionamento muito difícil com o esposo. O esposo trazia algumas dificuldades, não sei quem tinha razão, quem não tem, não sei que a história é essa. E ela um dia chegou toda animada com o Chico, né? E ela falou: Chico, agora eu estou tranquilo, posso me livrar daquele traste. Eu já perdoei ele 7 vezes 70 vezes, 490, né, vezes. Essa minha tabuada não está errada. E o Chico falou: oh, minha filha, que bom, hein? Né? Você já perdoou cada falta dele 490 vezes? Não, Chico, só uma. Ele falou: ah, minha filha, Jesus falou que é para a gente fazer isso, mas para cada falta. Né? Aí ela bateu a mão na cabeça e falou: Chico, não tem jeito com você mesmo, né? O perdão tem que ser infinito, né? Porque qual que é a grande caridade, né? Que Jesus ensina? Benevolência para com todos, pratica o bem para com todos, até com os inimigos. Indulgência para as faltas alheias, né? E perdão das ofensas. Tá aí, meu amigo, é muitas vezes mesmo. Porque nós ainda somos tão atrasados, espiritualmente falando, que nós ainda temos necessidade de perdoar. Mas o espírito evoluído, ele não tem necessidade de perdoar, só porque ele não se sente ofendido. Alguém já ficou ofendido porque uma criança te xingou, fez pirraça, chutou sua canela? Uma criancinha de 5 anos, um bebezinho. A gente fica magoado com eles. Quando o espírito é muito evoluído, ele olha para a gente como se a gente fosse uma criancinha, e nós somos mesmo, né? Dessa idade, um bebê espiritual. Então é muito interessante essa colocação. O dia que nós conseguimos isso, não vamos precisar perdoar já, a gente não se ofende. Então Jesus não se ofendia. Tanto é que ele pediu ao Pai que nos perdoasse, né? Para que a gente não sofresse tanto, que entrasse a misericórdia. Você sabe que aqui na Terra nós vivemos pela misericórdia de Deus, que se fosse aplicada a justiça, nossa Senhora, nós estávamos toda, a humanidade estava lascada. Só pegar um livro de história e ir lá floreando desde o início da humanidade até agora é só coisa atrapalhada, né, gente? Então é para a gente pensar com muita atenção que nós estamos sob a misericórdia de Deus. E eu diria, graças a Deus, né? Porque nós estamos tendo essa oportunidade de nos corrigirmos, né? Vocês vão observar uma coisa, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que Kardec mais se dedicou. É de uma riqueza, ele fez à mão mesmo. Você vê, tem muito menos da espiritualidade e muito do Allan Kardec nesse livro. Muito rico. Ele pega o Evangelho e traz os pontos fundamentais para nós espíritas, né, para nós cristãos, né? Redivivos, né? Vamos dizer, no primitivismo dos ensinos de Jesus, né? No primitivismo no sentido assim, do início, como Jesus realmente ensinou, né? Então, muito interessante. Pessoal, já falei muito, falei de evangelho e tudo. Alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Tranquilo? Tá? Então, vamos andar mais um pouquinho. Então, Allan Kardec vai agora falar com a gente, né? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A palavra esquecimento aí é, né? Então, a brandura, né? A misericórdia, né? Que nos leva a ser brando e pacífico. Nós vivemos sob a misericórdia de Deus, que é brando e pacífico. Não é aquele Deus que pune, que ele é o Pai que dá a oportunidade de todos nós se educarmos, né, no bem e no amor, através de suas leis, né?
Nós vivemos sob as leis de Deus. Esquecimento. Esse tem que ser o nosso esforço, né? Na medida que a gente for evoluindo, a gente não vai ficar guardando mágoa, né? Mágoa, mas águas. Não sei se vocês já pararam para pensar nessa palavra. Más águas. Quando a gente guarda más águas no coração, o coração fica. Más águas tem um cheiro não muito bom, né, gente? Se a gente guarda a mágoa, nosso cheirinho também não fica bom. Né? Então, isso é uma coisa importante. E no perdão das ofensas. Vamos lá que o Kardec vai mexer mais com a gente. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paire acima dos golpes que lhe possam definir. Então, o espírito não se sente ofendido. Né? O espírito evoluído. Então, ele não guarda nada disso. Né? Não fica guardando más águas, né? Não fica guardando mágoas. É muito rico a gente pensar nisso. Eu não consigo esquecer. Gente, não precisa ficar também se martirizando. Nós estamos ainda em processo de aprendizado, pelo amor de Deus. Se a gente pegar esse gabarito aqui e querer tirar 10 dele de primeira, nós vamos sofrer muito. Mas vamos nos esforçando, né? Pelo menos com as coisas pequenininhas, a gente já começa a esquecer, né? Tem gente que lembra, né, na infância, que levou um puxão do cabelo, que a fulano fez isso, fez aquilo. Tinha 7, 8 anos, 9 anos, a pessoa lembra isso e fala o tempo todo desse negócio. Não consegue esquecer, né? Uma coisa que aconteceu lá na infância. Então, vamos treinar as pequenas coisas, né? Depois a gente talvez consiga fazer coisas maiores. É igual a musculação, não adianta querer começar a musculação levantando 100 quilos. Você começa levantando 2, 3, 4, vai se exercitando, passa uns meses, você consegue levantar 10, e aí vai. Né? Então a gente vai trabalhando para a gente aprender realmente a esquecer, né, dessas questões. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Né? Falando dos dois tipos, né, de espíritos, aqueles que já conseguiram trazer o perdão como algo natural, ele nem se ofende mais com as coisas, né? Aquele que guarda todo e qualquer tipo de más águas, né, de mágoas, de aborrecimento, fica com aquele, enche o coração de coisas não muito boas. Né? Eu lembro muito da espiritualidade falando assim, que a gente, às vezes, o alimento espiritual, quando a gente faz isso, né, é como se a gente estivesse comendo uma comida estragada, né, quando guardar ressentimento, não perdoar, como se a gente estivesse se alimentando de comidas estragadas que vão nos adoecendo, né, que vão fazendo, vão nos tirando a alegria de viver, vão trazendo uma série de consequências negativas. Né. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Vamos dar uma pensadinha aqui, né? O que significa ser condenado por Deus? Vocês já pensaram nisso? Muita gente fica assim perguntando, né? Como é que é esse negócio? Como é que a gente vai para o mundo espiritual? Como é definido se a gente vai para uma região mais feliz, uma região menos feliz? Ou se a gente vai ter um amparo de uma casa espiritual? Não vamos, né? Aonde mora, né, gente, a lei de Deus? O Livro dos Espíritos vem trazer essa ideia para nós. Ela vive dentro da nossa consciência. Quando a gente está assim, muito no início das nossas encarnações, nossa consciência ainda é bem, vamos dizer assim, ela é bem. Tem pouco acesso, a gente não consegue discernir muito bem. Mas na medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, a gente vai tendo contato com as leis, com a convivência, nossa consciência vai ficando mais apurada.
E quando a gente não perdoa, que a gente alimenta desse alimento estragado e tudo, nós aumentamos muito a nossa densidade espiritual. E as regiões menos felizes, elas são densas, né? Quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente vai ler sobre o umbral, sobre as regiões do abismo, sobre aquelas cidades, né, que existem lá nas trevas, principalmente descrita nos livros de libertação. Os espíritos que são atraídos para lá são espíritos de muita densidade, muita materialidade, né? Então a gente precisa, a gente vamos dizer assim, condenado por Deus por estar se alimentando de coisas pesadas, né? O ódio é pesado, é uma energia pesada. Essa condenação, ela corre dentro da lei, né? É uma lei, como a lei física, né? Que nós temos lei de gravidade, outras leis que a física apresenta para nós. E a lei de Deus também, dentro desse conceito, também funciona. Então, quanto mais a gente se esforçar para esquecer a ofensa, para perdoar, mais levinho nós vamos ficando e mais chances nós temos de ser encaminhados para regiões mais felizes, né? Vamos andar mais um pouquinho. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Vocês vão vendo aí que o Pai Nosso, né, que nós, essa oração dominical, perdoai nossas ofensas, né, perdoai nossas dívidas, a gente agora coloca, na medida que nós perdoamos essas dívidas, nós perdoamos as ofensas. Então, se a gente quer perdão para as nossas falhas, que são muitas, né, a gente precisa ir perdoando os outros também para a gente ganhar direito à misericórdia, né, de Deus. É troca? Não, não é troca, isso é lei. Isso é lei, isso é lei, como é lei do universo. A cada um, né, segundo as suas obras, né? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Cada falta. Ou seja, perdoe infinitamente. Ou atinge um grau de evolução que você nem precisa perdoar mais, porque você já não se ofende mais, né? Mas como nós ainda estamos no estágio inicial, né, de aprendizado com relação ao perdão, vale essa regrinha de ouro, né? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, nós andamos mais um pouquinho. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Aí Kardec começa. Não adianta querer enrolar, não, pessoal, né? Vamos lá, vamos ver essas 2 maneiras, né? Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último justifica, ainda que este último nenhuma justificativa possa ter. Então, Kardec está chamando assim, quando você for perdoar, não humilhe a pessoa com seu perdão. A gente vira para a pessoa e fala assim, eu te perdoo. Não funciona. O perdão é um sentimento. A pessoa vai sentir que você não guardou mágoa. Você não guardou mais águas no coração. Você está vibrando, você está aceitando ela do jeito que ela é, que é a indulgência, né? E isso a pessoa percebe. Então, perdão verdadeiro, ele não precisa de palavras, né? Precisa de atitudes. O olhar de quem perdoa, o olhar de quem aceita, né? Isso é muito comum às mães, né? Essa capacidade que as mães têm de perdoar. Isso é muito inerente a esse espírito feminino, né? Tem a capacidade de trazer a vida, né? Foi delegada às almas femininas essa questão.
E como nós sabemos que espírito não tem sexo, tanto os homens, hoje, na figura de homem, já podem ter sido mulheres em vidas passadas ou virão a ser, para que possam aprender, né? Cada, vamos dizer assim, cada sexo tem um aprendizado, né? Uma lição, né? Precisa prestar atenção, né? Então, achei muito interessante a gente meditar um pouquinho sobre isso. Então, Kardec tá dando a dica aqui, né? E ele vai falar do outro tipo, né? A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Tem aquela cara, eu te perdoo, né? Sou melhor do que você, né? Aí a pessoa, em vez de se sentir perdoada, ela fica irritada, né? Então, esse é um cuidado, né, que a gente tem que ter, né? Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso, como eu perdoo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Por isso que Jesus fala que quando a gente tem nós lemos atrás, né, contenda com alguém, que a gente procure ele em particular para sanar, não em público. Quem faz esse tipo de perdão normalmente faz em público, para ter testemunhas que ele é muito generoso. E quem perdoa verdadeiramente faz em silêncio, junto com a pessoa, sem envolver mais ninguém, só ele e o ofendido. Ofensor e ofendido, ali resolvendo a contenda em nome de Deus, né? Então você vê que em Mateus nós temos essa orientação de Jesus claramente, né? Nessa circunstância é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Então, vamos guardar bem no coração a orientação de Jesus. Quando a gente tiver um perrengue com alguém, vamos procurar buscá-lo em particular e resolver com ele a dificuldade que estamos enfrentando, né? Não há aí generosidade, é apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas, das pessoas imparciais. Bom, pessoal, fechamos esse item, né? Primeiro item que nós estamos estudando, né? Que vai de 1 a 4, né? Nós já fechamos esses 4 pontos. Os 3 primeiros são passagens do Evangelho de São Mateus, né? E esse último, o comentário do nosso querido Allan Kardec, né? Com a pergunta, alguma consideração, tá? Eu estava lembrando, tem um livro do Allan Kardec, chama Viagem Espírita. São 2 viagens que Kardec fez na região ali da Europa, junto à comunidade espírita, né? E foi levado a ele, se a minha memória não está me traindo, uma contenda entre 2 grupos. Colocaram para ele quem que ele acha que estava com a razão, né? Aí Kardec falou uma coisa que é muito importante. Ele falou assim: com qual grupo você ficaria? Perguntaram ao Kardec diante dessa briga. Ele falou assim: eu ficaria com um grupo que expressasse maior caridade em relação ao outro. Caridade, como nós aprendemos com Jesus, né? Que fosse mais benevolente, mais indulgentes e que perdoasse. Então, muitas vezes, o que é importante, né, diante das dificuldades, Kardec coloca aqui, né, com muita clareza, não há, em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, quer dizer, não tem interesse pessoal envolvido, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais, aquelas que não estão tomando partido.
né? O Kardec coloca nesse livro A Viagem Espírita. Se vocês tiverem oportunidade, gente, é um livro que vale a pena ler para vocês verem quão próximo a personalidade de Allan Kardec é do nosso querido Chico. Você vê que ali você percebe que são o mesmo espírito. Um livro muito rico. E o contato dele com a comunidade operária da época, Kardec se envolveu muito, né, com a comunidade operária de Lyon. Vale a pena. É um livro fininho, né, conta as duas histórias, né, as duas viagens do nosso querido Allan Kardec, fazendo um trabalho de união, né, porque o espiritismo não existia como existe agora, né? Centros espíritas organizados, a codificação da doutrina já em nossas mãos, as obras do Chico Xavier, todo esse material não tinha. E Kardec estava fazendo esse contato para ir levando conceitos, né, orientando esses grupos para que eles dessem a estrutura, né? E muitos desses que trabalharam nessa época estão aqui reencarnados no Brasil, né? São mais de 20 milhões de franceses, segundo informação de Emmanuel, né, o Chico Xavier, que reencarnaram. Por isso que aqui no Brasil floresceu, né, com tanta velocidade essa doutrina consoladora, essa doutrina maravilhosa, né? Então, muitos de nós, provavelmente, vamos dizer assim, vivemos naquela época e tivemos contato com a doutrina espírita nesse formato inicial, né? E com a presença do nosso codificador, né? Muito interessante. Bom, voltando aí o menininho, ou menininha, né? Estou na dúvida aqui. Acho que é o menininho. Ele está aí fazendo pergunta. Alguma dúvida, pessoal? O Antônio, o Kardec, ele foi cuidadoso, né, quando ele escreveu o Evangelho, porque ele não tirou a palavra pecado, ele conservou, porque senão, na época, ia dar muito problema, né? São, por exemplo, os nomes dos apóstolos, né? A gente fala Mateus, ele continuou com São Mateus, São, porque senão dava briga na época com a Igreja Católica. Então, por isso que eu falo dos pecados, a gente acha estranho quando a gente lê pecados no livro no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa palavra pecado parece que não pertence mais para a gente. O problema nosso é sempre entender a etimologia da palavra, né? Porque pecar é perder o rumo, né? É perder a meta. Né? Essa é, vamos dizer assim, A direção, mudar a direção. Mudar a direção, quer dizer. Então, quando você quer chegar num lugar e chega no outro, você pecou, né? Você errou o alvo. Errou. Mas a gente não tem, você não tem o hábito de usar a palavra pecado para essa situação, né? A gente usa pecado mais no sentido espiritualista, né? Espiritual. Mas você tem razão, o Kardec foi muito cuidadoso, porque a maioria vinha da igreja, né? Pois é. Procurou, de certa forma, ajudar as pessoas a passar a ponte, né? Atravessar o rio, né? É o joguinho de cintura dele. Muito. E o Chico foi muito cuidadoso nisso. E o Chico Xavier também foi muito cuidadoso. O Chico Xavier andava com o santinho no bolso, só para você ter uma ideia. Ele distribuía santinhos da igreja. Ele foi coroinha há muito tempo, trabalhou com padre, né? E a gente fica cheio de coisa, não tem nada. O espiritismo não é, gente, uma religião no sentido convencional. O espiritismo é a religião, vamos dizer assim, natural. É a religião do contato com as leis de Deus, com Deus. E ela vai ser um dia... Natural mesmo. É natural. Então, as religiões vão usar desse material para enriquecer seu conhecimento. Então, não é que o Espiritismo, por exemplo, vai ser a palavra final. Vai ter os católicos conhecendo a visão da vida após a morte, todo esse conhecimento. Por quê? A ciência já está chegando, já está tocando. Sabe qual vai ser os grandes médiuns a divulgar a doutrina espírita? Vão ser cientistas.
Porque um dia vai acontecer o seguinte, o cara está lá desenvolvendo um tablet, uma televisão, não sei o quê, e ele vai pegar um canal lá do mundo espiritual. E ele vai perguntar assim, ô fulano, de onde você está falando? Ah, estou falando aqui da Polônia, nosso lar. Nosso lar? Você já leu o livro aí do Chico Xavier? Vocês estão falando aqui com o nosso lar. Vou passar aqui a imagem para você. E os caras vão cair para trás. Sim. E eles vão falar, mas como? Não, você pegou a frequência aqui do nosso lar. Estou inventando um pouquinho aqui para... Não, mas é verdade. Mas É que a gente não falava que era difícil pensar um dia de falar com uma pessoa e ver a imagem da pessoa há tempos atrás. Aí o susto dele, desse cientista, vai ser o seguinte, seu avô está aqui, quer falar com você. Meu neto, olha, você continuou o meu trabalho aí na Terra, você desenvolveu o doutorado em cima da minha tese, olha, meu neto. Aí o cara cai duro para trás, né? Fala, é você mesmo! Sou eu, sim, meu neto. Olha que coisa danada. Sua mãe quer falar com você também. Mas minha mãe tem pouco tempo, ela está aqui. Já pensou que legal? Que legal. Nossa, e vai ser legal assim. mesmo. Nossa. E o cara não vai ter dúvida, vai falar, esse é meu avô, ele sabe de coisa que ninguém sabe, é ele mesmo. Não é fake news, como o pessoal gosta. Vai ser muito legal, gente. Eu estou sonhando, né? Eu não sei se eu vou estar encarnado quando isso acontecer, mas vai ser legal demais, né? Se a gente voltar aqui, a gente pode ver isso daí. Os cientistas estão chegando próximo, viu? Estão ali estudando com esse negócio de física e tal, ondas. Porque vocês pegam o livro, por exemplo, nos domínios da mediunidade, introdução, ondas, raios, tal, médiums, né? Não é isso? Sim. A pineal já estão estudando que ela é um grande receptor, uma grande antena, emissora e receptora, né? Das mensagens. Quer dizer, a hora que descobrir a frequência da pineal, e estudando os médios, né? Tem cientistas estudando os médios, e ver que onda, que frequência é essa que ele se comunica com a frequência do pensamento do espírito, vai ser muito louco. E a gente recebe imagens, você que é médium também, trabalha mediunicamente, não vê a imagem? Sim. Às vezes você vê a casa que o cara morava, o campo que ele morava, a batalha que ele estava enfrentando, né? Nossa, ele consegue sim. transmitir, inclusive a fisionomia, que ele fala, loucura, gente. E porque a gente ainda tem que evoluir bastante a parte da mentalidade, né, Antônio? A gente, o Frutuoso, eu assisti uma palestra dele hoje, e ele estava falando, tem muitos médicos, médiums, que não está muito distante isso, que vai ter que operar e já está. Tem muito médium, que já sabe, a gente percebe, está aumentando. Vou te contar uma experiência que eu tive recente. Né? Me indicaram uma terapeuta. Vai eu lá, né? Esse negócio de neuropatia está me incomodando, então estou lá. E eu estou lá, a senhora me examinando e tal. Ela falou assim, agora a médica que está falando com você. Agora é a fulana. Agora é a médica. Aí eu falei, gente, meu pai do céu. Acho que eu estou conversando com a médium aqui, né? A médium médica, né? E pior, olha aqui, eu perguntei para ela, você vai me desculpar, tal, não quero ser indelicado. Eu estou conversando com duas pessoas, o senhor está. Eu falei, então tá bom. Eu vou fazer o quê? Coisa de doido, né? Para nós, né? Já está começando, menino. Esse negócio já está começando a acontecer, viu? É muito interessante. Está perto, eu estou me melhorando. Está muito perto. E pior que eu estou melhorando, viu? Pior, melhor. Né? Graças a Deus, né, Antônio? Graças a Deus. Tem que agradecer mesmo. Mas é interessante isso. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer falar? Está vendo quanta coisa boa que está para acontecer, gente? Nossa. A gente, às vezes, com a cabeça quente com essas coisas atuais, né, e tal. Mas Jesus está no leme aí, está preparando coisas muito bacanas para nós aí, né, conforme a previsão, né?
São chegados os tempos. Quando Jesus fala, os tempos vão chegar, né? E Kardec, na Gênesis, fala assim, os tempos são chegados. Na época de Jesus, aguenta aí, pessoal, vai chegar. Agora não, agora avisaram para a gente que estão chegando mesmo, né? Muito bom. Mais ninguém? Hoje o Faustinho está caladinho. Estou contando história de ficção, computador e tal, mas acho que não animei ele não, hein? Então vamos lá. Agora nós vamos para a próxima etapa, né? Reconciliação com os adversários. Item 5 e 6 do nosso querido Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Ainda faltam 13 minutinhos, 12 minutinhos, tá? Tempo de a gente começar, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo, o último centavo. Está em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 25 e 26. Kardec pega esse versículo para estudar a reconciliação com os adversários. Ele orienta. Jesus orienta. Aproveita enquanto você está em caminho com ele. Sabe aquele parente que você não gosta dele, que você vive com perrengue? Aproveita enquanto ele é seu parente para acertar as continhas com ele. Chama ele em particular, como Jesus ensinou também em Mateus, né? Conversa com ele, vê se está para sanar o perrengue, né? Para evitar você ser entregue ao juiz, às leis de Deus, né? Porque todos nós somos devedores uns dos outros, não é, gente? A gente, quando vê essa cadeia de interligações, nós não vivemos sem o outro, né? Pãozinho que a gente vai lá pegar na padaria, quanto trabalho tem por trás de um pãozinho, né? Que a gente come com manteiga de manhã, né? Quem plantou o trigo, quem amassou a massa, quem botou lá para vender, etc, 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 né? E a gente muitas vezes esquece, né? Que nos devemos uns aos outros, né? E não perder a chance, né, gente? Família é aquele cadinho ali para, como é que a gente usa, usando aquela palavra, acrisolar, né, a nossa alma, ou seja, limpar a nossa alma, né? É o cadinho do acrisolamento, da purificação. E às vezes a gente esquece disso, faz tanta bobagem, só piora. Falo por mim. Muito bem. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Olha, Kardec está dando uma dica aí, hein? A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Morto o animal, fim do veneno. Não é assim, né? Não é assim. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Então não é igual matar escorpião, não, né? Está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Mais uma vez, Mateus nos ajudando, né? Meia figura brava aí, gente. Nossa Senhora. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Essas imagens eu aprendi com um amigo aqui que faz umas apresentações assim meio chocantes, né? Então eu já falei, deixa eu levar uma dessa aí para ver. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Nós temos a obsessão simples, que de simples não é, né?
Nós temos a fascinação e nós temos a subjugação e possessão, né? São os três estágios, né, que a gente aprende no livro dos médiuns, né? O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Olha, quando não perdoa também, a gente fica enroscado, hein? Olha que interessante, Kardec está colocando para a gente aqui. Guardou más águas, ficou pesado, ficou doente, vai para aqueles lugares menos feliz, compatível com nossa densidade espiritual, e a gente deixou de praticar o perdão, e aí ficou pesado, ficou ligado à pessoa. Muito interessante. Uma figurinha mais suave agora, né? Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Às vezes a gente quebra uma relação, né? Quebra um vaso, reconstruir nunca vai ficar igual, né, gente? Quando a gente tem um atrito, uma dificuldade com alguém. Mas se a gente se esforçar, talvez a gente consiga reaver aquele vaso, né? Ele vai ficar um pouquinho assim, machucadinho e tudo, mas isso é o nosso esforço, né, de consertar alguns agravos que às vezes a gente corre, em família, algumas brigas, algumas dificuldades, né? E a gente é bom fazer isso junto com aquele que nós ferimos também, ele nos ajudar também, que é do interesse dos dois, né? Reaver aquele vaso precioso, né? Aquela relação gostosa, boa, né? Que às vezes é destruída por um mal entendido, né? Então, esse é um conselho muito importante, né? E adversário, gente, é algo muito mais grave do que inimigo. O inimigo ainda não é amigo. O adversário é aquele que quer te ver destruído, né? Para valer, não te perdoa de jeito nenhum. Às vezes é um trabalho grande para reconstruir, né? Essa relação quebrada, né? Mas vamos lá. Por essa forma de um inimigo escarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Inimigos do passado têm a chance de se reconciliar, né? Se a gente consegue perdoar, né? E se o outro não te perdoou ainda, Deus vai te dar a proteção, né? A espiritualidade vai te proteger, já que você não traz nenhum sentimento, você não cria mais liga, né, com o outro. À medida que você perdoa, você se desliga, né? Você não tem mágoa, você não tem ressentimento, você não lembra mais, você esquece, né? É disso que está sendo falado aqui para nós. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias de nossa atual existência, é simples, principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, enquanto não houveste pago até o último centavo, isto é, enquanto não houveste satisfeito completamente a justiça de Deus, que é a justiça de amor, né, e caridade, né? Então, muito rico esse ensinamento, né, pessoal?
Bom, a gente fecha esses itens, né? Faltam 3 minutinhos para a gente encerrar essa primeira parte, né, do nosso trabalho. Eu tive informação hoje que o Eduardo está com problema de internet, não é de saúde, é de internet, graças a Deus, né? Está com um probleminha lá. E ele escreveu para mim, para o Genivaldo e para o Alexandre. O Alexandre também está em reunião de trabalho hoje, até às 9 horas. Então, daqui a pouquinho eu vou precisar da ajuda de vocês para saber onde parou, né? Porque a última aula eu não participei. Então, vou precisar dar uma ajudinha aqui. Bom, aquela pergunta: quem gostaria de fazer o encerramento dessa primeira etapa de estudos? Me ajudar aí? Posso fazer, Antônio. Posso fazer, Pois não, Antônio. Está me Nilson. ouvindo? Está me Estou ouvindo ouvindo bem? bem, muito bem. Então, vamos agradecer nesse momento pelos ensinamentos que recebemos, né? O Antônio, que se dispõe a nos ajudar sempre, e elevando nossos melhores sentimentos e pensamento a Deus, a Jesus, companheiro, amigo de todas as horas, e pedir proteção, amparo para todos nós que seguimos no estudo que vem agora, que é a Seara dos Médiuns, que o Antônio vai conduzir, que ele consiga ter intuição de nos esclarecer o que tem que esclarecer, e assim oferecemos ao mais necessitado que comparecer na sala 1 a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o planeta. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixes, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Ah, a Lisete não está aí, né?